Bom, fala galera! E aí, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? É o professor Geraldo fazendo mais um podcast, hoje com um convidado ilustre, um ex-aluno. Já vou trazê-lo aqui para a tela. Mas antes, alguns recadinhos, tá? Do que se trata esse podcast? Primeiro, trata-se de expor as conquistas dos nossos alunos. Então, toda vez que eu faço um podcast com um ex-aluno, é para trazer aqui alguma conquista dele, algo que ele superou, que ele conseguiu, que vale muito a pena outras pessoas ouvirem, assistirem, porque é inspirador, é projeto de vida, é algo que talvez você tome como referência, como espelho. Então, o grande objetivo desse podcast é deixar você encantado e de repente te ajudar com o seu projeto de vida de alguma forma. Bom, convidado, o ex-aluno na Escola Adélia. Hoje nós estamos fazendo esse podcast no Porfírio da Paz. Então, queria agradecer muito aí ao Porfírio por estar proporcionando aqui para a gente um espaço bacana para essa gravação. Nós temos aqui nos bastidores o Clube Juvenil, que trabalha a área de jornalismo. Então eles estão documentando toda essa parte de tecnologia dentro da escola. Nós também estamos num ano de aniversário do Porfírio. Fazemos 50 anos de existência. Então também em comemoração aí à escola, a gente fazendo esse movimento com a galera, mostrando que 50 anos atrás a tecnologia era de um jeito e hoje nós estamos trabalhando essa tecnologia, acompanhando a modernidade, acompanhando todas as tendências. Então é uma escola que está antenada com a comunidade, beleza? Então já queria agradecer a direção, a vice-direção, a coordenação e aos nossos queridos professores que colaboraram, disponibilizando aqui o tempo de alguns alunos para estar acompanhando essas aulas de tecnologia, beleza? Bom, vamos direcionar então essa pergunta ao nosso convidado e eu já vou trazê-lo aqui na tela e eu vou perguntar o seguinte: quem é você? Bem, primeiramente, bom dia, aí meu bordão de sempre aí para quem me conhece, eu sou Igor Nunes, Sou um aspirante a professor de física, justamente para poder ensinar aí nossas futuras mentes brilhantes um pouquinho do que acontece no nosso mundo, Sou um aspirante também a astrônomo, justamente para compreender um pouco do que acontece no nosso universo. Sou um aspirante a psicólogo, para também conseguir ajudar um pouco dos meus futuros alunos com essas mentes brilhantes e algumas das dificuldades que eu sei que a gente passa na escola. E principalmente só acho que um aspirante a dublador, que espero que esse seja um ótimo exemplo aí para minha voz, para que futuramente eu tenha um portfólio, Então, justamente porque eu quero ser lembrado. Então acho que a gente está começando por um ótimo caminho. Prazer. Igor, muito legal isso que você compartilhou com a gente, inclusive do dublador, É uma curiosidade fantástica. Tem muitos alunos que têm o dom do desenho, uma série de coisas. Sim. E às vezes deixa isso preso, deixa isso escondido. Que bom que você compartilhou isso com a gente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Me conta as boas novas. As boas novas, vamos lá. Acho que as boas novas é que eu passei em 2 universidades muito legais, Uau! Onde uma delas foi a USP de São Paulo, Passei em Física Licenciatura. E também passei na UFSCar, lá de São Carlos, também Física Licenciatura. E na USP, pelos alguns cálculos meus, eu passei em torno de ali no 6º colocado geral. Caramba, cara. Fantástico. Olha só. E deixa eu te fazer uma seguinte questão. Vou dividir esse podcast em 3 partes. As 2 primeiras partes são mais interessantes, que inclusive foi tema que o nosso convidado sugeriu, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso daí, que foi a superação, as dificuldades que ele encontrou ao longo dessa jornada. Então ele vai discutir um pouquinho sobre a visão dele sobre essas questões. E a terceira parte eu queria deixar livre para que o nosso convidado possa
colocar o que ele quiser aqui. Nem sei o que ele pensou em trazer. Então é algo que é livre, tema livre. O que você quiser fazer, meu amigo, você vai ter essa liberdade, beleza? Bom, vou devolver a câmera aqui para você então e vou começar com a nossa primeira parte, é o medo de tentar. Por que esse tema? Cara, o medo de tentar é porque eu acho que teve um amigo meu do Adélia, né, que esse era o maior tema que a gente conversava, acho que todo dia. Que é justamente, acho que o senhor vai se lembrar dele, o nome dele era Matheus. Sim. Onde ele tinha muito medo de justamente não conseguir fazer as coisas. Então eu acho que é um tema que cabe muito numa escola principalmente, né? Onde a gente vê muitos dos alunos, por exemplo, que justamente não conseguem pensar em algo que querem no futuro justamente por causa desse medo de acabar tentando as coisas. Igor, muitas pessoas têm esse medo de tentar. Novo desafio, novos conhecimentos e tal. E assim, o que causa esse medo e por que é tão comum ter isso, na sua opinião? Eu acho que eu como aluno, né, principalmente no que eu percebo dos meus colegas, né, que eu percebia em todos esses tempos que a gente ficou na escola, acho que é principalmente pelo medo do fracasso mesmo. Pelo medo de acabar falhando e, sei lá, talvez alguma pessoa acabar julgando ela por causa disso. E acho que principalmente cobrança. A questão do, talvez, você tem que fazer tal coisa, mas eu não gosto de tal coisa, eu quero tentar outra. Não, mas você tem que fazer tal coisa. Aí nisso acaba tendo esse medo de tentar uma coisa nova justamente porque, na verdade, dizem pra ela que ela tem que fazer outra. Então, acho ela que não segue o disso. instinto dela, né? Sim. Que seria o essencial, né? Pra justamente fazer bem pra ela, acabar tentando coisas que ela quer tentar. Então, você acha que esse medo de falhar, isso pode afetar até a autoestima da pessoa? Com certeza. Porque, querendo ou não, né? Quando falha, pode acabar frustrando muito. E nessa frustração, acabar não tentando outras coisas. Entendi. E acabar desistindo. Cara, então, vamos lá. Pelo que você está conversando comigo e com quem está assistindo a gente, dá a entender, então, que a forma como a gente é percebido, isso afeta muito a nossa conduta, o nosso ser. E a gente deveria, então, talvez, abandonar um pouco do que pensam sobre nós e trabalhar muito mais aquilo que está no instinto. É isso que você quis colocar? É essencial para todos os alunos, então aí para quem estiver me ouvindo, tá? É importante você fazer o que você gosta e não o que querem que você faça. Eu acho que esse é o principal erro de muitos dos colegas que eu já presenciei também. Agora eu vou tocar num assunto que você já introduziu lá na pergunta quem é você. Você falou que tem um pezinho lá na psicologia, certo? Esse lado da psicologia, você acha que barreiras emocionais ou psicológicas, ela impede esse desenvolvimento? Sim, com certeza também, porque a gente vê muitos alunos, por exemplo, ficando muito ansiosos, principalmente, por exemplo, com vestibular, com provas, e eu acho que muitas vezes tem até mesmo um pouquinho de gota da escola. Porque às vezes aquela questão tipo, nossa, se eu não fizer esse trabalho eu vou ficar sem nota no final do bimestre. Aí acaba focando muito mais em, por exemplo, na questão de números da escola do que de fato se aquilo que a escola está fazendo é o suficiente para o futuro da pessoa, sabe? Então, novamente, né, presenciei isso muitas vezes na escola, afinal a gente frequentou 13 anos da escola, e isso acontece muito, questão tipo, de ansiedade, depressão é algo que com certeza atrapalha muito a pessoa, e muitas vezes vem de escola, isso, por causa da cobrança também da escola. Bom, aí eu te pergunto, como é que você lidou com essa situação então? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que eu sempre fui muito tranquilo, justamente porque meus pais me ajudaram muito nesse tipo de questão, onde eles sempre me apoiaram, né? Então, sempre que eu falava, não, isso aqui não é pra mim, eles aceitavam tranquilo e me apoiavam no que eu falava, é isso que eu quero. A família foi crucial. Com certeza. Que é fundamental, né? É a base de tudo também.
E sempre que eu ficava ansioso com, por exemplo, alguma prova, alguma atividade, eu simplesmente relaxava. Porque eu sabia que mesmo se eu não fizesse, eu teria outras chances. Então, óbvio, sempre tomando cuidado ali, por exemplo, com o peso, né, de atividade, não. Mas a questão é não se cobrar tanto e, querendo ou não, ficar um pouco mais tranquilo, porque a escola também tá ali para ajudar, muitas vezes. Então, qualquer coisa, encontrar um professor de confiança, né, uma principal questão de escola, porque aí qualquer dificuldade também você pode acabar falando com o professor, aí o professor fala com o professor, né, então, essencial. Pessoal, só lembrando vocês que a gente está no ambiente escolar e, obviamente, vai haver movimentações, toque de sinal, pessoas conversando, invadindo a sala. Então, por favor, entenda, você já foi aluno, tenho certeza. Bom, Igor, devolvendo aqui então para você a segunda pergunta nossa aí, ó. Quais são alguns efeitos aí que você considera como negativo e que medo de tentar pode ter nessa nossa vida, né? Então, quais aspectos negativos esse medo de tentar ele pode atrapalhar na sua opinião? Sinceramente, acho que na verdade eu vou ser bem sincero nesse podcast inteiro, então não se preocupem se eu repetir muito isso, tá? Mas, novamente, Adorei. sempre citando, né, aí o que eu convivi com alguns colegas e amigos meus, acho que principalmente a falta da descoberta. Né, eu acho que principalmente aquela questão do eu não sei o que eu quero, né, de eu não sei o que eu gosto. Então eu acho que esse medo de tentar pode vir muito mais da questão de falta de oportunidades também, né? Aí a gente conecta lá também com o medo do fracasso. Então é sempre algo que vai se interligando. Medo do fracasso, falta de oportunidade, eu não sei o que eu gosto. Uma coisa vai linkando com a outra e você acha que isso é uma cadeia de sucessões de coisas que acontecem que leva a esse medo de, pelo menos, tentar, né? Isso. E que se acabar não mudando muitas vezes, às vezes a gente vê muitas pessoas que ficam presas e estagnadas no mesmo lugar, mas, tipo, não obviamente, né, não querendo falar que as pessoas não são bem-sucedidas, mas são, por exemplo, pessoas que não se sentem felizes com o que fazem no momento. Quantas vezes, por exemplo, a gente não vai, né, em algum restaurante e a gente é atendido por um garçom que não está feliz com aquele trabalho? Muitas vezes eu já fui, por exemplo, em padaria e a gente vê, né, as atendentes um pouco tristes, querendo ou não. Tanto é que quando eu era pequeno, teve uma vez que uma mocinha lá, né, que estava me atendendo, ela falou que não queria estar ali. Tipo, que ela queria estar numa faculdade, fazendo alguma coisa legal, né? E às vezes vem muito disso, desse medo de acabar tentando e fracassar e tal. Então você pode linkar isso daí com a oportunidade de crescimento pessoal e profissional a essas frustrações, então? Sim, porque querendo ou não, por causa das frustrações, muitas vezes pode acabar trazendo traumas. E os traumas acabam criando barreiras, né, bloqueios e tal, que a pessoa no futuro não vai nem querer fazer, justamente porque no subconsciente dela ela vai ter uma memória de que não, se eu fizer vai dar errado. Show. Bom, eu vejo muito na escola como professor, no começo do ano, fazer o acolhimento ao aluno. Muitos desses acolhimentos têm aqueles varais do sonho, Sim. Tem aquelas coisinhas, qual é o seu sonho, o que você quer ser, o que você quer buscar e tal. E aí, a gente conversando isso sobre o medo, você acha que isso daí também pode impedir você alcançar seus objetivos nesses sonhos? Com certeza também, porque querendo ou não, essa parte do medo pode vir muito, como eu falei, né, da questão das barreiras, das perdas de oportunidades, onde, por exemplo, eu, como falei no começo, eu quero ser dublador. Porém, acho que talvez por um pouquinho de medo que eu tenho de acabar não conseguindo, né, eu não tentei, por exemplo, entrar em nenhuma faculdade de artes cênicas. Porque, querendo ou não, para virar dublador tem que ser ator. Então, porque as faculdades de artes cênicas do Enem, né, que eu passei pelo SISU, só tem lá para Paraná, Mato Grosso, sabe? Bem então, longe.
cidade nova, completamente, né, não conhecer ninguém, então acho que por esse medo justamente de ir pra algum lugar sozinho numa cidade nova, eu acabei não tentando. Felizmente eu descobri que hoje em dia tem curso profissionalizante de dublagem, então eu não preciso necessariamente fazer a faculdade hoje em dia. Legal. Eu posso me formar só em dublador. Tá aí uma coisa que a tecnologia tem ajudado muito, Exato. principalmente na pandemia, né? Uhum. E assim, muita gente acha que estudar à distância é algo ruim, porque o ensino não é de qualidade, ou não tem alguém ali dando uma tutoria e tudo mais. Cara, eu vou colocar minha experiência pessoal aqui. Eu me formei especialista em robótica educacional, fiz à distância. E eu tive tutor o tempo todo tirando dúvidas, ajudando, tanto em fórum quanto em vídeo. Eles faziam uma vez por semana um tete-a-tete com os alunos, eu achei isso fantástico. Teve todo um conteúdo muito bem estruturado e assim, dependeu muito mais de mim do que da universidade, porque era a minha aplicação, a minha disciplina fazendo a coisa acontecer. Você chegou a fazer algum curso à distância já? À distância, que eu me recorde, não. Acho que no máximo foi durante a pandemia mesmo, né, por causa da escola. Mas curso à distância, acho que realmente eu não fiz nenhum. Talvez algum de inglês, mas mesmo assim era um pouco presencial, porque o professor ia em casa. Entendi. Bom, pegando esse gancho seu aí de dublagem, eu vou jogar a tela aqui pra mim. Será que ele aceita um desafio? Vou voltar a tela pra você, tá? Olha só, isso aí me dá medo. Consegue dublar alguma coisa aí? Cara, dublar nesse exato momento é difícil. Aí imitar alguém. Pior que eu sou muito péssimo em imitação. Eu, porque, querendo ou não, já revelando aqui um hobby meu, eu jogo RPG de mesa. Opa! Então a gente faz muita interpretação, né? Então, muitas vezes, tanto é que no meu grupo de amigos online, né, eu sou conhecido justamente por um anão. Que legal, cara. Porque às vezes eu deixo minha voz um pouco mais rouca. Lembrei Senhor dos Anéis agora. Exatamente, velho. Deixar a voz um pouco mais rouca, de um anão pequenininho parrudo, sabe? Vai lá, não, parrudo. Como que é essa voz rouca? Vamos pagar mico hoje. Vamos pagar mico então, velho. Ele fala um pouco assim, sabe? Então, muito bom. Ele sempre... Cara, e pior que na verdade é um personagem que meus amigos gostam muito. Ele sempre fala, mano, imita o Rainer aí. Porque o nome dele é Rainer, né? É Rainer Bagos de Ferro. Que da hora. Então, ele é um anão pequenininho, todo armadurado e, ele sempre fala um pouco assim, sabe? É fantástico, velho. Se eu fizer isso sem tomar 1 litro de água, eu não consigo. Pô, porque era difícil justamente por causa disso. Eu sempre, eu sempre andava com uma garrafa de 1,5 litro do meu lado, porque de fato consome a garganta. Nossa, eu fico imaginando o quanto que não arranha. E a gente fazia 3 vezes na semana. Uau! Então... Treinou bastante. Exatamente. Muito bom. Vamos para a terceira pergunta dessa primeira parte, e aí a gente encerra ela e começa a segunda parte. Tranquilo. Bom, como que podemos superar esse medo de tentar e começar então a assumir riscos em nossas vidas? Eu acho que, principalmente, tentar. Ver possibilidades, né? Igual eu tava conversando com aquele meu amigo do Adélia, eu conversei com ele justamente quando eu descobri que eu passei no UFSCar. A primeira coisa que eu falei foi com ele. Legal. Porque eu me preocupo muito com ele, justamente porque eu quero que ele faça alguma coisa, porque, mano, ele é um cara incrível, sabe? Qual que é o sobrenome dele? Cara, pior que eu acho que é Rodrigues, se não me engano, é Matheus Rodrigues. E, assim, ele é um cara incrível, gosto muito dele. E, assim, quando eu passei, né, que eu falei pra ele, era justamente que ele tinha me comentado que ele não tentou o SISU esse ano, né, ano passado no caso, porque ele não sabia o que queria. Nossa. Então, que foi o que eu acabei comentando, velho. Esse ano, você vai tentar de novo, só que você vai estudar as possibilidades que você tem. Você vai começar a ver o que você quer, o que você gosta, eu gosto de eletricidade, por exemplo. Gosto de estudar, né, quero ser eletricista, por exemplo. Sim. Então, assim, começa a ver engenharia, né, engenharia elétrica. Vê se você realmente gosta daquilo, mas, não estuda engenharia. Vê o que engenheiros elétricos fazem, vê como é que eles trabalham, e, analisa as possibilidades, já começa a ver também
as vagas do Enem, né? Porque lá no SISU aparece as vagas, aparece onde você vai ser mandado, querendo ou não, onde tem as faculdades que o SISU disponibiliza, né? Então, velho, já começa a ver isso agora, tá ligado? Porque aí lá, quando você for, depois que você fazer o Enem, você vai ter um curto período de tempo pra pensar e escolher. Tanto é que esse foi o meu problema. Quando eu não sabia a faculdade que eu queria. Eu sabia que eu queria, qual curso que eu queria. Mas onde eu ia prestar, eu não fazia a mínima ideia. Tanto é que eu só descobri na hora de escolher. O que deu esses perrengues de, por exemplo, eu só não fui pra USP, porque depois, né, que eu passei na USP, eu descobri que era só em São Paulo. Porque, a princípio, tem um Instituto de Física em São Carlos também. Então, quando eu me inscrevi, eu pensei, tá, sendo um Instituto de Física, eu posso escolher São Carlos. E não pôde. E não pude. Nossa. Então, só depois que eu me inscrevi que eu descobri, por exemplo. Então, eu quase perdi uma oportunidade, né? Só que, felizmente, eu não perdi porque eu tive a escolha, né? Para escolher o Fiscar lá em São Carlos. Mas, principalmente, a questão, né, de ver as possibilidades que você tem, que são muitas. Tipo, é um ramo infinito que você tem para ver. Então, basicamente, eu estou entendendo, eu vou fazer um resuminho para quem está assistindo, que eu entendo que é ver essas oportunidades de aprendizado e crescimento, como o colega citado aí que deixou de fazer a prova, em vez de ficar evitando isso a todo custo, você simplesmente arriscar, fazer. Sim. Vai e faz. Porque é muito melhor você ter algo já na mão concreto, por exemplo, a nota do SISU, Exato. e depois entender para onde você vai, do que não ter a nota e se frustrar porque, poxa, eu podia ter ido para tal lugar. Exatamente. Fantástico, cara, fantástico. Você acha que trabalhar essa autoestima, essa confiança dentro da escola, tem alguma... Para você que é aluno ainda, foi aluno no ensino médio, trabalhando esse novo ensino médio, você foi aluno de escola de tempo integral, me conta aí, o que você acha que dentro da escola a gente poderia melhorar o trabalho dessa autoestima, dessa autoconfiança com nossos alunos? Eu acho que principalmente o professor se importar mesmo. Porque a gente sempre vê os professores falando que, tipo, cara, esse aluno é incrível e tal, mas muitas vezes a gente também vê muitos professores que não dão apoio. Eu acho que principalmente, né, vindo o professor correr atrás do aluno, eu acho de extrema importância. Fantástico. Porque, querendo ou não, né, quando a gente fala sobre esse tema de o professor apoiar o aluno, muitas vezes a gente vê pessoas que falam que o aluno que tem que correr atrás do professor. E, sinceramente, eu não acho que tem que ser assim. Porque, muitas vezes, o aluno é um pouco tímido, né? Muitas vezes o aluno ainda não teve a confiança do professor tão conquistado assim. Então, a questão é, você, professor que está me assistindo também, cara, todos os alunos têm potenciais, então trabalha com todos os alunos de forma diferente. Porque a gente vê, né, na sala de aula, a gente tem o quê? 30, quase 40 alunos todo ano, certo? E o que acontece? Muitos professores apenas lecionam de uma maneira. Só que essa maneira não funciona para todos, né? Então, por exemplo, para mim, eu sou um cara muito mais visual. Então, por isso que as aulas, por exemplo, de história e geografia, para mim, era um pouco mais difícil. Porque era só texto, né? Então, tipo, não tinha algo que me prendia na minha memória, por exemplo. Então, sinceramente, eu acho que durante o acolhimento, que é quando a gente percebe, né, o que o aluno quer, eu acho que os professores deveriam começar, tipo, a prestar atenção no que, esse aluno ele funciona desse jeito. A forma de aprendizagem dele é diferente. Então, com ele, eu vou trabalhar um pouco diferente. Porque essa questão de ser, tipo, muito centralizar a turma em apenas uma maneira de ensinar, hoje em dia já é um pouco ultrapassado. Tanto é por causa da pandemia, por exemplo, muita gente deixou a pandemia porque o EAD, na época, dependia do aluno, né? Então, querendo ou não, ele tinha que correr atrás do professor para tirar dúvidas e tal, porque o professor não estava na casa do aluno, por exemplo, para acabar perguntando se ele estava com dúvida. Então, eu acho que principalmente essa questão de o professor ver, né, ou melhor, perguntar até mesmo, né, como é que você gosta de aprender? Eu acho essencial, velho. Então, você acha que a tutoria e essa pedagogia da presença veio bem a calhar no novo ensino médio? Com certeza. Porque a tutoria, querendo ou não, apesar de eu achar que talvez a gente tenha que escolher um pouco cedo demais, né?
Porque a questão da apresentação, por exemplo, eu acho legal, né? O professor vai em cada sala, ou às vezes até mesmo no pátio, se apresenta para todo mundo, aí depois a gente escolhe. É legal, sim, só que demanda um pouco de tempo para cada aluno ver, não, esse professor aqui realmente é legal. Então, tipo, talvez, acho que a tutoria poderia ser, por exemplo, mudar um pouco para final do bimestre, apesar, né, que tem todas as questões burocráticas com a escola mesmo, então, mas final do bimestre é o tempo perfeito para escolher. Porque, querendo ou não, a gente já viu todas as atividades do professor, a gente já vê como é que ele faz a prova, como é que ele ensina, a gente já vê como é que ele fala com a turma, como é que ele fala comigo, por exemplo. Então, acho que demanda um pouquinho de tempo também para saber quem é o professor certo, que eu vou ficar um ano inteiro para ficar do meu lado. E nesses momentos, vamos lá, você falou da tutoria a gente fazer no final do bimestre. Seria o bimestre os 2 primeiros meses, Sim. Então seria o final de abril? Mais ou menos, né? Porque o bimestre agora, por exemplo, tá acabando já, não tá? Tá chegando acabando. época Semana de que prova. vem é provão, aí a outra já é conselho e acaba. A gente aqui no Porfírio fez isso. Foi feita a tutoria, acho que uma semana atrás, não foi, galera? Tutoria, né? Então a escolha do tutor demorou um pouco para ser feito aqui justamente para isso. É um pouquinho diferente da outra onde a gente acompanhou lá. Mas eu sou a favor ainda da gente ter os 4 primeiros meses com oficinas que ajude o aluno de forma profissionalizante e dá o tempo suficiente para ele escolher um tutor e só os últimos meses do ano ter um tutor que realmente vai atuar de forma efetiva. Não sei, o que você acha? Pode ser. É que talvez lá pro, né, o senhor falou de escolher no final do ano. Seria depois das férias de julho. Seria legal também, porque aí tira um pouco daquela sensação, tipo, que, pô, eu tenho que escolher meu professor logo, né? Sim. Mas, pô, não encontrei nenhum professor tão legal assim, justamente por causa dessa falta de tempo. Entendi. Então, sim, seria uma ideia muito bacana, né? E, de fato, nesses 2 primeiros meses, né, já que seria depois das férias de julho, essas oficinas seria muito legal, porque, justamente, se tivesse uma oficina que interessa o aluno, ele já começa a ver, pô, então se esse professor é bom nisso, é nele que eu tenho que focar. Claro, porque daí a gente foca em profissões, né? Também. Então, tipo, Monta uma oficina, monta, vamos lá, marcenaria, algo que mexa com metal, algo que mexa com montagens e tal. Eu penso nisso, trabalhar oficinas durante 4 meses por aí e depois sim trabalhar a tutoria em cima dessas profissões. Sim, que aí tanto o professor já conhece o aluno, vê o que ele quer, né, pro futuro e já vai aprendendo a trabalhar com ele. Bom, vamos então para a nossa segunda parte e lembrando, galera, que daqui a pouco tem sinal, né, da escola, vai ser uma muvuca do caramba. Daqui tem o quê? Uns 20 minutinhos ainda. Então vamos lá. Segunda parte, senhor Igor. Bora lá. A incerteza do que eu realmente quero para o meu futuro. Olha só, um tema que já conecta completamente com tudo que eu já falei. Exatamente. Então, Igor, muitas pessoas enfrentam essa incerteza do que querem para o seu futuro. O que causa essa incerteza e por que é tão comum, na sua opinião? Então, novamente, né, acho que igual eu falei lá na primeira parte, então, né, acho que vem muito da questão do medo de tentar, né, então essa incerteza acho que vem justamente por causa disso, eu gosto tanto disso, eu gosto disso também, mas eu quero fazer isso aqui, mas tipo, pô, você tem tempo, né, a gente tem que, se a gente tá saindo da escola com 18, algumas pessoas com 19 anos, cara, tem muita coisa pra viver ainda, então por mais que você goste de 5.000 coisas, você vai ter tempo pra fazer todas elas. Onde eu, por exemplo, eu quero fazer 5 faculdades, né? Quer dizer, 4 agora, porque a Artes Cênicas caiu fora, né? Que agora tem um cursinho. Fantástico. Então, tipo, eu quero fazer 4 faculdades. Só que imagina o tanto tempo que leva. Só física e licenciatura já são 4 anos. Exato. Então, aí teria ainda astronomia, talvez astrofísica também, que eu ainda tô cogitando, psicologia e tal. Então, tipo, essa questão do também, né, que acho que eu já vou até talvez falar um pouquinho sobre algum spoiler do que eu vou falar futuramente, sobre tempo, que é a questão do aluno terceiro ano do ensino médio. O que todos os professores falam? Esse ano tem Enem. Só que uma coisa que eu senti
desde o meu primeiro ano, né, que os professores já começavam a falar sobre o vestibular, é que parece que só tem uma tentativa. Parece que você tem que fazer o Enem no terceiro ano, e se não passar, acabou, você não vai ter outra. O ideal é que o aluno, desde o primeiro ano do ensino médio, fizesse o Enem, né? O treineiro, né? O treineiro, então, exatamente. Exato. Então essa questão muito do, mano, será que eu vou ter tempo suficiente para fazer tudo o que eu quero? E no fim acabar escolhendo só uma, que talvez seja, tipo, entre o top 3 das coisas que eu gosto, seja lá o terceiro, sabe? Então essa questão de tempo e também do que eu falei anteriormente, né? Eu acho que é muito por conta disso. Ó, eu vou abrir um parênteses aí e falar foram 4 alunos que eu observei aqui na escola, que eles estão no primeiro ano do ensino médio e estão fazendo cursinho. Olha só. Fantástico. Eu Sim, achei top. Com certeza. E a ideia deles é fazer o Enem no final do ano. Então, tanto é que quando, esse ano, né, quando não tinha saído os resultados, porque os resultados do SISU demoram, tá? Então assim, você, aluno terceiro ano que vai fazer o Enem esse ano, velho, senta e espera, porque demora muito os resultados. Fantástico. Então é ansiedade total, porque uns quase 4 meses que você tem que esperar pelo resultado. Então, esse ano, por exemplo, por causa dessa demora do SISU, eu comecei a fazer o cursinho no começo do ano. Eu comecei a fazer o Descomplica, que inclusive fica a dica aí, Descomplica é muito bom, tem tutoria lá também, que você conversa com o próprio professor. E eu já comecei a fazer o cursinho, aí quando eu tive o resultado das faculdades, dá pra cancelar o cursinho. Eu só preciso agora da confirmação de matrícula. Entendi. Então eu só preciso esperar mais umas 2 semaninhas aí que eu já cancelo o cursinho, né? Então assim, é isso. Sabe? Fantástico, fantástico. Ó, a falta de experiência, né? Porque o aluno, ele tá só na escola, só estudando. Ele pensa só nisso. Sim. E aí a gente que eu falo é professores, tenta incentivar o aluno a sempre buscar algo novo. Uhum. Não ficar apenas no que está na escola. Com certeza. E aí vem muito aquela conversa, mas eu já fico 9 horas na escola, mas eu já fico 7 horas na escola, e não sei o que, e não vai atrás. Essa falta de experiência, na sua opinião, você acha que pode causar, por exemplo, fazer com que esse aluno vá para uma determinada área sem ele querer, como você citou anteriormente, de ver lá atendente na padaria, pô, não queria estar aqui. Você acha que é devido a quê? Tem muito a ver com isso? Com certeza tem, porque querendo ou não, as experiências que a gente tem fora da escola é o que faz a gente de fato ver o que a gente gosta e o que a gente quer. Tanto é que eu não descobri que eu queria fazer astronomia na escola, muito menos a dublagem, porque quantos professores hoje, por exemplo, falam sobre dublagem dentro da sala de aula? Eu nunca vi. Exato. Então, eu acho que essa questão do, o que eu quero fazer, vem muito dentro de casa, na verdade. Depois, né? Tem que pôr guarda lá na porta, tem que, né? De boa. Fazer de novo, então. Tranquilo. Quais são os... Cara demais. Então vamos lá. Bom, dando sequência então aqui ao nosso podcast, vou então para a nossa segunda pergunta da segunda parte. Vamos lá. Quais são alguns dos efeitos negativos que a incerteza do futuro pode ter em nossas vidas, em sua opinião? Bem, acho que muito daquela questão, né, do que a gente tinha comentado anteriormente, que é a questão da falta de oportunidade e tal, né? De que talvez essa incerteza ela vem, né, justamente sobre as experiências que a gente tem, né, fora da escola e tal. Então seria muito bom, né, ter tipo essa questão do treineiro do Enem, por exemplo, porque muitas vezes o que a gente quer pro futuro, ela não vem dentro da escola, ela vem de fora da escola. Tanto é que eu, por exemplo, não descobri a dublagem dentro da escola porque a gente não vê nenhum professor falando sobre isso. Sim, eu repito, hein? Eu também não vi nenhum até hoje. Olha só. Então, tipo, é muito essa questão do... eu vi isso aqui na internet, sentado no meu sofá. E eu gostei muito, tá ligado? Então, tipo, é muito essa questão dos efeitos negativos que o senhor perguntou. É dessa questão de justamente pelas faltas de experiências fora da sala de aula,
não ter essa certeza, não saber o que eu gosto, não saber o que eu quero. E isso pode muitas vezes acarretar, né, no que a gente falou na primeira parte, das faltas das perdas de oportunidades e tal, talvez, né, da ansiedade, da depressão também acabar acontecendo aí justamente por causa da frustração. Fantástico. E então essa situação para você de estar preso a isso vem também muito de não ter um direcionamento, né, na vida. Sim, porque querendo ou não, muitos dos nossos sonhos, né, vêm de coisas que acontecem do nada, né? Então, tipo, essa questão do, eu gosto disso, eu vou tentar. Talvez nessa tentativa você descubra que não gosta de verdade. Onde, por exemplo, acho que o senhor conhece muitos professores que começaram uma faculdade, trancaram e foram para outra. Uma professora mesma lá, né, da antiga escola, ela, se não me engano, começou a fazer, acho que gestão pública ou alguma coisa muito parecida com a área, e ela virou professora de sociologia. Sim. E ela, durante a aula, ela falou pra gente que, ó, eu comecei na faculdade, tranquei, comecei sociologia, gostei de sociologia. Então, muito essa questão do, né, principalmente em faculdade, né, nas universidades federais, que a gente não paga nada, acho que é a oportunidade perfeita para caso a gente goste daquele curso, a gente queira tentar o curso, de repente, no começo, né, ali dos primeiros períodos, porque, né, cada curso tem períodos, que os períodos duram 6 meses, aí, dentro dos primeiros períodos, perceber, não é isso aqui que eu quero. Trancar a faculdade e começar outra, talvez, ou de fato ou mudar para outro curso, né? Porque você pode, tá, aluno pequeno e inexperiente. Quando você está dentro de uma universidade, você pode mudar de curso na própria universidade. Então, se você acabar, por exemplo, né, se conseguir passar, amém, se você não gostar do curso que você está tentando, depois você pode acabar mudando. Que, principalmente, na era que eu estava até pensando, de, por exemplo, se eu acabar não gostando de física, que eu acho difícil, acabar mudando na própria UFSCar para, por exemplo, biologia. Talvez, que é uma área que me interessa muito também. Tanto é que eles fizeram uma descoberta agora que mudou a maneira de como alguns biólogos veem a evolução da vida marinha. Tanto é que tá no portal da UFSCar essa notícia. Fantástico. Então, assim... Bom que você já tá antenado com essas coisas. Exato. Eu tô sempre olhando o portal. Você tá vendo plano A, B, C, D, Sim. E, e aí vai. Exatamente. Fantástico. Muito bom. Que é o que falta nos alunos, né? Que é aquela questão que eu falei, né, um pouquinho antes, que é a questão do ver as possibilidades. Ver todas as analisar as oportunidades, ver o que você tem na sua mesa, ver o que você pode escolher. Fantástico. Ó... Tava com a câmera voltada para mim que eu ia fazer uma pergunta. Depois eu vou fazer um corte sobre isso que você falou, que é fantástico. Olha você isso. consegue repetir isso pra gente? Putz! Foi lindo o que você falou. Foi lindo. O que foi que eu falei mesmo? Nem lembro mais. Qual que era o assunto? Fantástico. A questão de ver as possibilidades? Essa última frase que você falou foi muito legal. Consigo. Manda ver. Então, né, tá virado pra mim? Bom Tá. dia. Então, da questão de ver as possibilidades que você tem na mesa, analisar as oportunidades que você tem e ver o que você pode escolher. Que eu acho que é essencial. Fantástico. Isso merece um corte do podcast. Olha só, Cara, frase segue lá, fantástica. segue no Instagram, tá? Não lembro o arroba, mas segue lá. Ó, eu vou colocar tudo, a galera que tá aqui assistindo a gente. Vai ter o VOD do Instagram no Instagram depois? Ou no canal? Eu preciso da sua ajuda pra fazer isso. Não, beleza. Porque eu acho que o Instagram ele deixa gravado, não deixa? Deixa. Então dá pra gente postar o VOD depois também. Show de bola. Que aí o VOD tem alguns errinhos lá, né? Já a rapaziada pode dar uma risada também. Legal. Então, eu ajudo sim. Tá. Porque, ó, tecnologia nunca é feito sozinho, tá, galera? Tecnologia é feita em equipe. Então, não é vergonha nenhuma pedir ajuda para aquilo que você ainda não conhece. Mesmo sendo professor, nós somos aprendizes, certo? Fica a dica aí. Pessoal, então, para a gente encerrar essa segunda parte aqui do nosso podcast com o nosso convidado Igor Nunes, vou fazer a seguinte pergunta, senhor Igor. Como podemos lidar com a incerteza do que queremos para o nosso futuro, em sua opinião? Bem, vamos lá, né? Acho que, querendo ou não, eu já dei muita dica do que eu penso sobre isso durante a conversa. Mas acho que, principalmente,
3 tópicos, talvez 2, na verdade, não contei direito, mas tentativa e estudo de possibilidade. Primeiro, na verdade, o contrário, né? Estudo de possibilidade e tentativa. Então, tanto é que, por exemplo, a gente fez uma pequena pausinha, né, por causa do intervalo da escola, e eu conversei com a aluna, né, que a aluna, a primeira coisa que a gente falou durante, né, a conversa lá, ela falou que ela vai tentar enfermagem pra ver se realmente é o que ela quer. Cara, eu já fiquei feliz porque é o que a gente tá falando aqui, né? Exatamente. Então, tipo, eu já fiquei feliz de saber que tem gente praticando esse tipo de coisa que é tão importante quanto qualquer outro, né? Com certeza. Então, eu acho que principalmente ver, né, o estudo de possibilidade vem dessa questão de ver o que eu gosto, ver o que eu quero, ver o que eu posso fazer, né? Que tá ao alcance também, tipo, se você tá, por exemplo, disposto a viajar para uma cidade nova, a morar sozinho numa cidade completamente desconhecida, ou se você está disposto a mudar, sei lá, para casa de um avô, talvez, de algum tio, né, de algum parente, talvez mudar com um amigo também, né, tipo, os dois passam junto, alugam um kitnet em uma cidade meio estranha. Ver se está disposto, né, ao que você está disposto a fazer, né, aos riscos que está disposto a correr também. Ver o que quer, né, ver se está podendo e tal. E aí, depois disso, partir para a tentativa. Você tá me dizendo, então, que é importante que saia da zona de conforto. Sim, é essencial. Não tem como um aluno, hoje em dia, ficar preso só à escola, ficar preso só às 9, 6 horas, talvez, de escola aí, porque não é o suficiente. Não tô falando para você se matar também de tanto trabalhar ou de tanto estudar, afinal, a vida social é de extrema importância quanto a estudantil ou a profissional. Então, tem que ter um equilíbrio, né, entre escola, diversão também e profissional. Então, sim, tem que sair da bolinha, porque se não sair, ou você fica preso nela, ou você fica preso nela. Ou seja, saia da sua zona de conforto e esteja aberto e disposto às novas experiências da vida, não é? Isso mesmo. É isso aí. Cara, então assim, ó, eu acho que a gente terminou essa primeira e segunda parte legal, com esses temas fantásticos que você colocou, e eu acho que a gente poderia então já entrar no assunto do tema livre, que é o que você tá aqui no seu coração, na sua mente, que você gostaria de deixar de mensagem para esses jovens, para esses alunos que queiram se inspirar nas coisas que você fez. A palavra é sua. Só soltar uma tossezinha aqui e depois corta, porque tô segurando faz tempo. Toma. Ok. Nossa amiga tá nervosa ali digitando. Então, 3, 2, 1. Vamos lá. Um tema livre. Acho que, sinceramente, não muda muito das coisas que a gente já falou aqui, né? Mas você, aluno aí que me escuta agora, né? Acho que essa mensagem vai ser perfeitamente para você, porque eu já estive no seu lugar, né? Não sei o quando ou onde você está me vendo agora, mas tenha certeza que eu já estive numa escola, eu já estudei, se não me engano, 9 horas seguidas na escola, né? Acordar 6 horas da manhã, sair de casa 6h50 para chegar na escola 7, entrar na sala de aula 7h15, no máximo, e sair de lá só 4h20. Eu sei o quão difícil pode ser, eu sei que muitas vezes a escola é frustrante, cansativa, sim, mas a questão é, a gente está na escola por um motivo, né? E eu acho que, hoje em dia, principalmente, é mais pela questão profissionalizante do que para a aprendizagem em si. Infelizmente, eu acho que a escola, desde muito tempo para cá, ela veio se tornando algo para trazer profissionais para o mundo, querendo ou não. Para justamente preparar os alunos, né, as pessoas, para entrar numa faculdade, para a faculdade conseguir um emprego legal e, com um emprego legal, viver bem. Só que eu acho que é nisso que tem que focar, querendo ou não. Porque com um emprego legal que eu falo, é um emprego que você gosta de fazer. É algo que você adora, que você vai pro seu trabalho e fala, mano,
eu tô feliz da vida. Posso estar ganhando pouco? Posso. Mas mesmo assim eu tô fazendo o que eu gosto. Então acho que principalmente para você que não sabe o que quer fazer da vida ainda, tudo que a gente falou anteriormente, eu acho que pode servir de muita ajuda, né? Justamente porque, sim, eu sei que tem muita gente que já tá no terceiro ano, né, do ensino médio, prestes a sair, afinal a gente já tá no mês 4, né? Ou talvez se você estiver vendo no futuro, tá ainda mais perto do vestibular, só que você não sabe o que você quer fazer. Cara, é normal. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que de fato não sabe o que quer. E por incrível que pareça, você não é o único. Tem muita gente mesmo que tá fazendo a coisa errada, por exemplo, que tá em faculdade que não queria estar, que tá fazendo curso que não queria fazer, ou por exemplo, que tá mesmo em emprego que não queria estar. Que infelizmente é normal, mas uma coisa que eu te falo, você tem tempo pra testar, né? Acho que pra rapaziadinha aí um pouco mais jovem, um pouco mais nerdzinho igual eu, mano, os jogos existem os betas, né? Que é justamente uma fase de teste. E a gente que tá saindo da escola, a gente tá entrando nessa fase beta. E a gente tá entrando nessa fase de testar. Porque, querendo ou não, muita gente não trabalha durante o terceiro ano. E tem a expectativa de vida do ser humano que aumentou muito. Sim. Você nunca vai ter uma única profissão ao longo da vida, né? Exatamente. Você vai ter várias. Porque não tem como ficar preso em só uma também. Exatamente. Porque, querendo ou não, acontece problemas dentro, né, das empresas. Às vezes você é admitido, né? Porque às vezes as pessoas encontram pessoas um pouco melhores pro cargo, né? Mas isso não significa que também você tem que desistir, né? Porque, querendo ou não, né, como eu tava dizendo, como a gente tá entrando nessa fase de teste, a gente não tem experiência de nada. Tanto é que terceiro ano não tem currículo. Não tem como alguém que tá saindo terceiro ano, que nunca trabalhou, fazer um currículo. Exato. Porque, eu tô trabalhando, né, numa sorveteria agora, e a gente pega currículo lá muitas vezes. Às vezes por e-mail, às vezes presencial. A primeira coisa que a gente vê nos currículos são experiências. Acredito que praticamente em todos os currículos que a gente pegou, lá estava sempre escrito: quero ter minha primeira experiência de trabalho. Olha aí que interessante. Então, tipo, tanto é que a gente tá estudando em pegar essa rapaziadinha nova, porque, velho, empresa grande, né, que a gente é uma franquia, né, aqui em Paulínia ainda é pequena, mas lá em São Carlos tem 10 lojas, né, de sorveteria, então a gente tá expandindo. Então, assim, empresa grande não se importa. Empresa grande quer saber se você trabalha bem e se você já tem experiência com aquilo. Porque se não tiver, eles nem olham pro currículo. Exatamente. E o que é triste, querendo ou não. Porque... E para ajudar, Igor, às vezes esse filtro inicial vem por pessoas despreparadas. Por exemplo, Sim. Se você pega uma agência que vai contratar pessoas, ela é uma terceira de alguma empresa que quer essa pessoa lá. E aí, nessa empresa de agência, ela coloca um estagiário, coloca uma pessoa iniciante, alguém para fazer o pré-filtro dos currículos. E nesse pré-filtro, o que acontece muitas vezes? Existem algumas palavras-chave. Se esse estagiário, se essa pessoa que ainda não tem uma bagagem, se ela não enxergar aquelas palavras-chave no currículo, ele nem é selecionado. Exatamente. E às vezes aquele currículo é muito bom. Sim, porque a pessoa talvez seja além do que aquilo que ela está escrito. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, no meu currículo eu também não tenho experiência nenhuma, né? Eu tenho experiência como atendente, mas quem me conhece sabe que eu não me prendo só a, por exemplo, eu sei falar com pessoas. Eu consigo resolver problemas rápido, né? Eu consigo, por exemplo, arranjar solução. Eu sou um cara muito organizado, querendo ou não. Só que eu não consigo colocar isso no currículo porque, vai ser só mais um currículo genérico. Porque todo mundo vai colocar isso. Entendi. Então, tipo, querendo ou não... Você tenta criar um diferencial. Exato. Aí, o diferencial, onde é que aparece? Nos testes. Porque você fazendo os testes, você vai ter experiência. Tendo experiência, já vira algo pra você poder falar. Então, tipo, eu tenho experiência com podcast, né? Porque tô fazendo um podcast agora. Então, eu sei como é que é gravar o podcast. Perfeito. Mesmo que a gente ainda esteja num nível amador. Exato. Porque estamos dentro de uma sala de aula, e isso eu vou até reforçar aqui, desculpa te interromper. Tranquilo. Mas nós estamos dentro de uma sala de leitura, de uma escola, onde toda a rotina da escola tem que acontecer, nós estamos nos adaptando. Então, é um cenário improvisado,
É um microfone que, inclusive, o nosso convidado trouxe para somar com a gente. É um computador que eu trouxe de casa, porque o da escola ainda não está preparado para essa tecnologia. Ele até aguentou, mas uma câmera. Nós precisávamos de 2 aqui para fazer o jogo de câmera. Então o computador já não aguentou muito. Então essa interação é legal porque é resolução de problemas. E o bacana é que eu vou aqui bater o martelo, que quando iniciamos a conversa, ele já tentou solucionar problemas. Então você vê que é uma pessoa que está antenada em colaborar, trabalhar em equipe e em time. E cara, fantástico. Hoje, quem não sabe trabalhar em equipe está fora. Sim. O que você fez comigo hoje como convidado, que eu sou anfitrião, eu deveria trazê-lo e ter tudo pronto. Mas não, ele chegou aqui, ele falou, professor, eu trouxe aqui um microfone, testa esse, opa, funcionou perfeito. Peraí, vamos mudar a câmera, vamos fazer isso. Ou seja, esse dinamismo, ele tem que acontecer. E por isso que ele fala que tem experiência e eu valido que tem. Porque ele pôs a mão na massa, ele esteve junto, presente, fez a coisa acontecer. Trabalhamos aqui a questão da iluminação, sim, né? Ou seja, foi um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. Então, sim, tem experiência e quem precisar de referências para o currículo dele pode ligar para mim. Certo? Certo. E outra coisa, né? Que, querendo ou não, muitos dos alunos, né? Por exemplo, eu sei que pode ser o seu caso mesmo que está me olhando, é que talvez aquilo que a gente comentou, que você tem medo. Cara, vou te falar um bagulho que eu tava falando com meus amigos ano passado. O Enem, você não faz só uma vez. A gente comentou que tem muitos professores, né, de várias outras escolas que falam de uma maneira como se a gente fosse fazer o Enem, né, que é o vestibular mais famoso também, e é o vestibular onde a gente ingressa em faculdades um pouco mais fácil, querendo ou não, como se o Enem só tivesse no ano que você sai da escola. Não. Depois do Enem acontece, como é que é? Todos os anos, né? É o Exame Nacional de Ensino Médio. Então, ele tem que acontecer todos os anos. Perfeito. E todos os anos, o que acontece também? O SISU, que é Sistema Unificado de alguma coisa que eu não lembro. Mas aí, o que vai acontecer? Você, carinha aí do 3º ano, que quer entrar numa faculdade e não sabe o que é o SISU, a gente tem um certo problema. Porque os professores falam tanto do Enem, mas como que eles não falam da maneira de como ingressa, né? Exato. Porque ano passado mesmo eu posso falar que teve uma professora em específica que ajudou a gente, eu acho que o senhor vai se recordar, que ela ficou desde o dia do vestibular falando, presta atenção nas datas. E de fato, presta atenção nas datas. Se você quer fazer algo, você pesquisa, você corre atrás. Porque por mais que eu vá falar algo um pouco genérico, que todos os professores falam, todo mundo fala, oportunidade não cai do céu, querendo ou não. A gente busca oportunidade. E está preparado quando aparece para poder Sim. absorver a oportunidade. Essencial. Onde, por exemplo, na UFSCar, né, que foi por onde eu passei, a gente teve, acho que 5 resultados. E tinha que ficar esperando 5 resultados pro próximo. Então, porque primeiro a gente tem o resultado do SISU, aí depois do resultado do SISU tem o resultado da faculdade, aí depois do resultado da faculdade a gente tem que ver a lista de espera, depois da lista de espera tem que ver a confirmação de matrícula virtual, depois da confirmação de matrícula tem que fazer a matrícula. E eu ainda vou ter mais um resultado dia 14 agora, que é a confirmação de documentação. Para ver se está tudo ok para poder ingressar. Isso, eles vão analisar se os documentos que eu coloquei na matrícula tá tudo certo, porque se não tiver, se não me engano, tem uma segunda chance, que dá para reenviar de novo os documentos, né, conferir se está tudo certinho mesmo, e pedir uma segunda análise. Entendi. E aí, depois ainda, acho que se não me engano dia 21, vai ter a matrícula presencial, que aí tem uma semana de matrícula, porque eu vou te dizer uma coisa, você só tem um dia para tudo. A inscrição na USP, por exemplo, quando eu passei, eles falam, tal dia vai ter matrícula. Você tem de tal horário até tal horário. E é sério, foi literal um dia que a gente teve. A gente tem o resultado, se não me engano. Eu vou falar números aleatórios que eu não vou lembrar direito, mas a gente teve o resultado dia 14, né, do mês passado.
Aí lá fala, amanhã começa a matrícula. Então, tipo, dia 15, às 8 horas, 9 horas da manhã, começa tempo de matrícula. Se você não fizer a matrícula até o dia 16, a meio-dia, você tá fora. Aí entra a questão dos professores, né? Olha, aluno, Sim. você tem tal dia para entregar os trabalhos. Exatamente. Não é à toa, né? É para ir criando hábitos de comprometimento. Que era até um dos assuntos que eu ia acabar falando. Porque assim, por incrível que pareça... Por incrível que pareça... Esse vai ficar preto e branco. Esse vai. Por incrível que pareça, a escola, querendo ou não, ela dá muitas experiências que a gente precisa. A gente vê, né? Eu já fui um aluno como você. Eu sei que, isso aqui não faz sentido eu fazer, velho. Por que os professores estão pedindo pra gente fazer isso aqui? Futuramente, você não vai lembrar do que você fez, mas você vai perceber que aquilo foi sim necessário. Sim. Onde, por exemplo, ano passado, a gente teve... Cara, eu tive muitos professores maravilhosos ano passado na Adélia. Tipo, acho que, de fato, de todos os professores, acho que só 1 ou 2, sabe, que não foi tão marcante. Mas mesmo assim, ajudaram. Porque, querendo ou não, é por causa deles que eu consegui passar, né? Então, as experiências de seminário, de criação de PowerPoint, de como fazer uma redação, de como escrever um texto, de como diagramar, né? De como digitar no Word ou no Drive, né? Eu prefiro o Drive, sou o time Drive. Cara, você vai precisar. Não só numa universidade, em empresa também. Trabalhos em grupos. Velho, eu sempre odiei trabalho em grupo. Porque ou era desorganizado, ou eu era o líder. Então... E muitas vezes você acaba assumindo o papel de líder porque muitos estão desinteressados. Sim, exato. E aí você tem que assumir o papel que pra você não seria o confortável. Mas você acaba assumindo e aí fica frustrante. Exato. Porque daí você quer que a galera acompanhe, faça o necessário e não vai. Porque assim, eu sei que você já teve esse tipo de experiência. Você sentou com a sua rapaziada, né? Talvez uma rapaziada tão diferente, pra fazer um trabalho em grupo. Um trabalho pequeno, querendo ou não. Sempre tem um aluno que ou não faz, ou fica em cima do trabalho dos outros. E a gente, né? A gente como professor, um futuro professor, um professor do meu lado, sabe que tem gente que de fato não faz e recebe nota. Mas aí o que acontece? Essa pessoa que não faz o trabalho, por exemplo, beleza, na escola ela não vai ser punida mesmo. Até porque não tem nem como punir. No máximo, se for tirar a nota dela, a gente teria que ter prova ainda que ela realmente não fez. E só depoimento, às vezes não é o suficiente. Mas sabe onde essa pessoa vai se ferrar? Em uma empresa. Novamente, eu acho que você tá pensando aí que eu tô falando coisas genéricas. Mas experiência de aluno de 18 anos de idade que acabou de sair do 3º ano. De fato, a escola, ela é, querendo ou não, já uma experiência de vida. Porque a gente tem o quê? A gente tem trabalho em equipe, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter compromisso, querendo ou não. Quantas vezes, por exemplo, algum colega da sua sala, ou até mesmo você, um coordenador não reclamou porque você não veio de uniforme? Porque acontece. E, querendo ou não, tem muita empresa que é uniformizada. Que, cara, acho que a única diferença que eu acho que presenciei também é que na empresa, se você não faz o que pedem, você não tem uma segunda chance. Na escola você tem, porque você tem 4 bimestres. Se você não faz nada no primeiro, você vai ter o segundo pra tentar. Se você não fizer nada no segundo, você vai ter o terceiro e depois o quarto. Mas aí quais são as consequências? Recuperação. Então assim, o bom da escola é que você não é tão prejudicado, porque não sai do seu bolso, por exemplo. É só algo que é frustrante porque a gente faz muito trabalho mental, né? É um trabalho psicológico enorme. Fora que lidar com pessoas é frustrante, querendo ou não. Ainda mais lidar com adolescente. Mano, mesmo você sendo um adolescente de, sei lá, 18, 15 anos, né? Entre 15 e 18 anos, você sabe, lidar com gente que não tem o menor senso é muito difícil. E em sala de aula a gente vê muito.
Quantas pessoas, por exemplo, a gente não vê fazendo um comentário idiota, um comentário talvez até mesmo meio criminoso, né? Mas, pô, na vida real, se você não falar nada, aquela pessoa de fato ela é criminosa. Então, assim... Olha, Igor, eu costumo falar muito que hoje essa geração e algumas anteriores tem muita necessidade de expressar. Sim. Mas o que acontece? A galera esquece a percepção. Acho que pegou um pouquinho. Não, de boa. A gente não tá ao vivo, depois corta. Tá. Posso te atrapalhar então? Um minuto? Pode. Aquela maleta com essa... Bom, em cima disso que você comentou, eu percebo bastante que a galera tem a necessidade de expressar. Muita expressão em rede social, dentro de sala de aula, fora dela, em todo lugar. E o que eu percebo é que a galera meio que deixou de lado a percepção, que eu considero a percepção essencial para o aprendizado. Como é que você percebe as coisas no mundo? Com os sensores do corpo. O seu corpo é cheio de sensor. Então você aprende através da experiência de vida, que nada mais é do que os seus sensores do corpo captando essas sensações. Então, se eu quero, por exemplo, estudar a história medieval, como é que eu aprendo de fato? Quando eu me transporto para aquela época e começo a entender exatamente como que era viver naquela época. Porque daí o próprio sensor do corpo, a própria percepção, ela vai me dar noção mais apurada e mais precisa do que simplesmente ver alguém se expressando falando sobre. Sim. Então, se eu quero aprender algo de fato, eu realmente tenho que viver aquele fato. Tenho que parar para perceber aquilo. Tem que presenciar. Sim, a gente na área de exatas, não existe receita mágica. Você vai aprender a conta como? Com um papel, um lápis e uma borracha. Acabou. Exato. Não tem outro segredo. Mas vamos fazer em grupo e tal. Em grupo é legal para você ver ideias. Sim. Mas o estudar é você e você. Sim. E você fez muito isso, de sentar e estudar? Porque eu acho que você tem um pouquinho a ver comigo. Então, eu vou falar algo que eu tenho certeza que muita gente vai me odiar por causa disso. Mas, cara, eu nunca estudei fora da escola. Eu nunca parei para sentar na minha escrivaninha e abrir um livro ou um caderno. O máximo que eu fazia era para fazer trabalho. Só que eu sabia que esse tipo de pergunta ia vir, então eu já preparei um bagulho. Que a minha dica é: se você não gosta de estudar, mas quer passar numa faculdade, ou de fato você estuda na escola, né? Aproveita exatamente que o professor tá ali do seu lado, tá a menos de 1 metro, perguntar, tirar dúvida ao máximo, porque escola não é só memorizar, tem que entender. E eu acho que talvez esse seja o maior pecado de muitos dos professores, que é simplesmente estar com muita coisa pra decorar, né? Só que, a gente tá com cabecinha meio ruim, a gente acabou de sair da pandemia, a gente não vai memorizar tudo. Exato. Mas se a gente entende, já é outra questão. Onde, por exemplo, meu maior conhecimento sobre física hoje em dia é tudo conceitual. Eu só sei citar no máximo 3 fórmulas de física que eu lembro, que é a de Torricelli, a de força igual a massa vezes aceleração, e talvez a de onda, que ainda assim eu não lembro. E eu já vou além. Se você entendeu, por exemplo, velocidade média, Velocidade média. Sim. O que é velocidade média, você chega no sorvetão. Exatamente. Então, hoje em dia, o que eu fazia? Como eu não estudava em casa, né, não estudava ativamente, eu estudava passivamente. Que era o quê? Por trabalho. Porque muitas vezes, né, acho que ano passado, se não me engano, até o senhor teve um certo probleminha com isso, que o povo tava dando literalmente Ctrl+C, Ctrl+V e não tava filtrando. Exatamente. Eu faço a mesma coisa. Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V bonito, mas eu filtro.
eu leio o que eu tô colocando, para justamente corrigir texto, para ver se o português está coerente, né? Tipo, Não, com vinha parágrafo o antigo. link junto, vinha Então, formatação de texto, tudo zoado. Então. Porque você copia da internet, ele vem no formato HTML. Bom, ferra tudo. Então, tipo, eu lia o que eu tava colocando. Mesmo sendo Ctrl-C, Ctrl-V bonitaço, eu filtrava pra saber, pô, será que é realmente isso aqui que o professor tá pedindo? Porque tem muito trabalho de muito professor que o professor só quer ver o que ele quer. Tipo, não se importa se o aluno, pô, será que o aluno realmente leu? Não, mas tá aqui o que eu quero. Então, 10, né? E só que aí a gente vê onde se o aluno aprendeu. Nas provas. Eu sou um pouco contra a prova, né? Prova, tipo, de papel sem consulta nenhuma. Olha pra frente, se falar eu tiro a prova. Porque isso, na verdade, é um treino. Porque nos vestibulares é assim, tá, rapaziada? Se você olha pro lado, não vai fazer nada. Porque ninguém pode falar que você tá colando só de olhar pro lado. Mas você não pode falar com ninguém. Porque se falar, o povo tira. Ferrou. Tipo, teve uma menina, por exemplo, que, né, quando eu fui fazer o Enem, primeiro dia, né, do Enem, ela acho que tinha esquecido alguma coisa, algum remédio. Ela perdeu a prova, porque ela tinha que tomar remédio. Só que o remédio que ela, tipo, ou ela não trouxe o remédio, ou o remédio tava, tipo, acho que na carteira. E ela não podia, porque acho que ela deixou até a carteira pra fora do saquinho. Porque, né, eles vão Aí o saquinho é lacrado. E o saquinho é lacrado. Então, quando ela foi pegar, né, pra pegar o remédio, a inspetora lá, né, ela pensou que era algum tipo de cola. Porque, de fato, tem coisa escrita. Sim. Só que aí, quando ela foi falar, não, é meu remédio. Cara, ela teve que sair pra tomar e ela perdeu a prova. Porque ela não podia voltar. Porque ela não tinha receita também. Nossa. Então, tipo... Então, no dia da prova, além de levar o remédio, você tem que levar a receita e comprovar que aquilo de fato é pra você tomar. Então, eu não sei direito, né? Porque ela tava, tipo... Eu tava lá na última carteira, ela tava na primeira, da mesma fileira. Mas eu só sei que ela ia tomar algum remédio, elas conversaram, acho que quase por 5 minutos, né? E mesmo se a menina voltasse, ela ia ter perdido esse tempo. Só que elas conversaram por uns 5 minutos, aí, tipo, chamaram outra pessoa pra pegar, o cara foi lá, pegou a prova, arquivou a prova e a menina foi embora. E no segundo dia ela não voltou. Porque já perdeu o primeiro, não pode zerar, né? Exato. Então, assim, a escola, querendo ou não, como eu falei, ela é experiência de vida. Ela, literal, mostra muita coisa, só que em o quê? Em uma forma um pouco menos rígida, querendo ou não. Só que, se você aproveitar pra aprender durante o momento de escola, depois que você sai dela, você se dá bem. Então, tipo, como, né, batendo naquele mesmo martelo do papo genérico, talvez. Trabalho em grupo é importante, querendo ou não, como fazer um PowerPoint é muito importante, digitação é sempre muito importante, porque se você realmente quiser ir para uma faculdade, na faculdade professor de universitário não tem dó. Eu já vi relato, né, de gente na faculdade, no meu trabalho, falando que tem 2 tipos de professores. Ou o professor ele é muito legal, ou ele de fato ele é um cara mal amado. Eu sei porque eu vivi isso. Então, porque tem gente que... Cara... Mas, ó, eu me espelhei só nos melhores. Tá? Olha só, tem que ser assim. Porque tem gente que errou uma palavra, dá 0. Errou uma questão, 0. A cada 2 erradas, desconta uma certa. E tem gente desse jeito na faculdade, por incrível que pareça. Então, cara, você entrando no tema... Você, aluno que tá pra sair da escola ou que pretende sair da escola e voltar pra ela depois, que é a faculdade, aproveita esse tempo de escola. Porque é nesse tempo de escola que você vai ter as experiências que tanta gente comentou. Porque eu acho que eu não lembro de uma coisa que a escola não me ensinou que eu não usei na vida real. Tem. Onde, por exemplo, tem muita coisa que a escola não ensina, tipo... por exemplo, economia. Pô, algo importantíssimo. Então, e a gente mexe com dinheiro desde muito jovem. Exato. E não tem educação financeira. Eu acho isso também uma falha. É uma falha mesmo, tipo, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. Sim. Só que, tirando essas questões de, tipo, documentação, por exemplo, ou de educação financeira, ou de qualquer outra coisa tão importante quanto, por exemplo, primeiros socorros,
Cara, eu acho que a escola só não ensina porque não tem verbo suficiente para contratar profissionais para ensinar. É igual na educação física. Qualquer professor não pode levar os alunos lá. Exato. Tem que ser alguém habilitado que conheça aquilo. Porque qualquer acidente que aconteça é responsabilidade do professor. Então a gente vai ensinar, por exemplo, educação financeira, as leis que regem isso daí tudo, sem ter o domínio, é um tiro no pé. Sim. Porque ensinou alguma coisa errado, já era. Sim. Acabou a vida do aluno e do professor. Então, acho que essa é muito mais a questão, né? Eu, como alguém de fora da escola, acho que é dessa maneira que eu vejo, né? O porquê que não ensina esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, em questões sociais, né? Em questões de como interagir com pessoas, em o que você precisa fazer, a escola ensina cerca de 85% de todas as experiências que a gente vai precisar depois dela. Tanto é que, por exemplo, no ano passado, novamente voltando com aquele papo que eu tive ótimos professores, um dos nossos professores no ano passado, né, nosso professor de filosofia, ele ensinou tudo que faculdade pediria. Justamente porque aqui em Paulínia tem a bolsa, né? Então já é meio confirmado que muita gente que sai do terceiro ano já ingressa na faculdade. Sim. Porque, né, tem a bolsa lá e tal. Nossa, já bateu isso, não? Já. Precisamos encerrar. Então, ele ensinou tudo sobre a formatação, que eu esqueci o nome. Formato ABNT. Né? ABNT, ensinou sobre como fazer PowerPoint, como o professor universitário pede e tal. Então, assim, pra a gente dar uma encerrada aqui, porque nosso tempo já, eu acho que já até passou, peço desculpas até, mas não cabe tudo em 45 minutos, né? Cara, aquilo que eu disse antes, estuda possibilidades, vê o que você quer, vê o que você gosta, vê o que você tá disposto. E tenta. Perfeito. E é isso. Acho que é aqui que eu encerro. Perfeito. E ó, fica aqui o meu convite para que nós dois possamos fazer mais bate-papo como esse. Com certeza. Gostaria muito que esse bate-papo também pudesse ser virtual, para que você mostre o campus lá, para que a gente possa fazer um bate-papo ou Instagram ou YouTube, alguma coisa ao vivo. Pô, seria que a galera possa ver essa realidade, né? Ótima ideia. De repente fazer até um tour lá em algumas partes da escola, como que foi chegar Instituto lá. de Físico, de Química. Sua primeira impressão, pô, seria fantástico, cara. Então eu não gostaria que esse papo fosse o nosso último, e sim o primeiro de muitos. Sim. Fechou? Idem. E ó, quem tá assistindo a gente e quem já assistiu, não deixa de compartilhar, porque esse assunto é pertinente demais. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável legal por algum aluno, cara, esse bate-papo aqui é o que o aluno vive na sua essência. Então você ouvir as palavras do Igor é meio que ouvir o que o aluno dentro da escola pensa e busca. Então, muitos alunos estão perdidos por falta de direcionamento, por falta de conversa, por falta às vezes de estrutura dentro da família que dá esse apoio, esse direcionamento. Então, não deixe tudo na mão dos professores. Nós somos heróis? Não. Nós temos falhas. Somos seres humanos como qualquer um. Então, deixar 100% da educação na mão dos professores é negligenciar. Isso. Né? Então, não seja negligente com o seu ente querido. E você, aluno, não espere a coisa acontecer, né? Vá atrás, busque, tente. Ah, mas eu vou errar. Óbvio. E o erro aprende pra caramba, né, Igor? Então não tenha medo de errar. E detalhe, eu sempre falo isso pros meus alunos, eles sabem disso. O lugar de errar é dentro da escola. Sim. Que nem era aqui que eu tava tem que falando. tirar nota vermelha, aqui tem que errar, aqui não tem que saber fazer a conta. É aqui que o BO tem que acontecer. Que foi o que eu falei, né? Tipo, pô, aqui é um pouco menos rígido. Porque você não vai mais ser mandado embora. Você vai ter o segundo bimestre, o terceiro. Tem outra chance, tem como recuperar, tem momentos em que você pode ter você e o professor trocando uma ideia e melhorando isso. Exato. Agora, a vida lá fora, ela te cobra de um jeito mais duro. Pobre. Né? Então, colocar os dois pés no chão é simplesmente você viver sua vida de forma séria, né? Buscando fazer algo. Sim. Ser útil para a sociedade, ou não é? Isso, só não pode ficar parado. Perfeito.
Igor, agradeço de coração. Não sei se dá pra gente dar a mão aqui. Aparece? Ó, não aparece. Não aparece, mas a gente deu a mão, ok? Estamos um do lado do outro. O problema é que não temos a terceira câmera e não tem espaço físico pra colocar uma terceira. Mas fica a dica pra gente trocar ideia. Sim. Fazer um bate-papo lá no Instagram. Então quem acompanha no Instagram vai poder acompanhar um pouquinho da jornada dele, dessa rotina, como que é estudar lá, como é que está sendo as coisas, como que é a universidade, e a gente vai complementando essas coisas aí. Sim. Então fique atento, brevemente nosso amigo aqui vai trazer novidades para vocês, dessa mudança toda de vida, né? Fora que se quiser conversar, o Geraldão tá aqui, né, como exemplo, qual coisa vai ter o meu Instagram lá, né, quando sair o vídeo também, pode me chamar. Tudo na que eu descrição. respondo. Então, dá like, compartilha aí, né? Porque tem mais gente além de você precisando de ajuda também. E acho que é isso. É isso, cara. Muito obrigado também, eu agradeço pelo convite. E foi incrível. Maravilha. Forte beijo, fique com Deus.